Olá, seja muito bem-vindo ao canal Nascidos do Espírito. O meu nome é Renato Silva e hoje nós vamos estudar sobre o testemunho da salvação de Paulo. Você sabia que ele tem um testemunho de salvação? É isso que nós vamos abordar neste vídeo. Mas antes, eu tenho que dizer uma coisa para você. O que eu vou falar aqui para você é uma coisa fácil de entender, mas difícil de aceitar. E as pessoas que não aceitam, elas ficam muito e muito nervosas com essa doutrina que eu vou passar para você, tá? Dito isso, vamos começar aqui o estudo, né? Em Atos 9, com esses versículos, diz assim: preste atenção, esse é o testemunho da salvação de Paulo, certo? Vamos lá. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Deixa eu explicar. Saulo, ele caçava os cristãos, tá? Ele respeitava os mandamentos que a lei de Moisés pedia. Ele obedecia, ele tentava obedecer às 613 leis do Antigo Testamento. E com ordem de sacerdote, ele perseguia os discípulos de Jesus, certo? Beleza. Então vamos lá, ó. Ele ameaçava de morte contra os discípulos do Senhor. Olha as coisas que ele fazia, beleza? Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas. Ele foi até o sacerdote pedir carta nas sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Certo? Continuando. Então você vê o que ele fazia, né? Ele passava lá no sumo sacerdote, pedia cartas, porque se ele visse alguém que falasse do caminho, ele prendia. Correto. Beleza. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, foi de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Que interessante, né? Uma luz vinda do céu. Ok. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia. Então, preste muito bem atenção. Brilhou uma luz e alguém o chamou. Ele ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Interessante, né? Ele falou, Saulo, por que você está fazendo isso? Por que você está me perseguindo? Ele perguntou para Saulo. Aí Saulo falou, quem és tu? Eu não te conheço, Senhor. Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Certo? Aí Jesus falou, levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Certo? Saulo levantou do chão e abrindo os olhos, ele foi abrir os olhos dele e não conseguia ver nada. Que interessante. E ele teve que ser guiado pela mão até Damasco. Que interessante, porque Jesus fala que todos perderam o caminho, né? Ele teve a ajuda de alguém. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas. Esse Judas aqui não é o que traiu Jesus, tá? É outro Judas. Na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Ah, eu pulei aqui um pouco. Na verdade, ele falou. Ele falou para Ananias, né? Vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Ele falou: tipo, Senhor, você vai curar esse rapaz mesmo? Ele vem. Ele vem prendendo pessoas, botando
pessoas do caminho de Deus na cadeia. Ele participou da morte de Estevão. Eu tenho ouvido falar a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Entendeu? Ele chegou aqui com autorização de chefes e sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome, Senhor. Você vai realmente... outras palavras, é isso mesmo que você está me pedindo? Né? Mas o Senhor disse a Ananias, preste bem atenção no que o Senhor disse. Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e seus reis e perante ao povo de Israel. Que interessante, né? Deus escolheu ele para levar. Beleza. Imediatamente, algo como escamas, depois que Deus escolheu, saiu escamas dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. E depois que essa escama caiu dos olhos, ele nunca mais perseguiu os cristãos. Aí eu te pergunto, será que essas escamas fazia com que ele perseguisse as pessoas? E depois que Deus escolheu e tirou essas escamas dos olhos dele, ele realmente ficou em juízo? Ele começou a ter juízo, começou a fazer as coisas como devem ser? Você acha que se Deus não tivesse escolhido ele e tirado a escama dos olhos, você acha que ele continuaria perseguindo a igreja de Jesus? Com certeza ele continuaria perseguindo, tá? Tudo bem. Agora nós vamos para o Atos dos Apóstolos, capítulo 22, que fala essa história de um outro ângulo. Só que aqui é o próprio Saulo dizendo, tá? Olha, ele mesmo dizendo, tá? Ele mesmo dizendo, persegui os seguidores desse caminho. Ele confessa, certo? Até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Ele mesmo está dizendo. Ele fala, eu fiz isso, realmente fiz isso. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. As primeiras perguntas, né? Ele pediu alguma coisa? Ele foi até o céu para pegar a luz? Não, a luz foi em direção a ele, tá? E a luz veio do céu. Novamente, luz. Vamos lá. Ele diz, caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz. Agora, preste muito bem atenção. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Como é que você me explica isso? E aí? Continuando. A luz brilhou para todos que estavam naquele momento, com o Paulo. Eles viram a luz, mas não entenderam o que ele falava. Aí eu te pergunto, por que eles não entenderam e Paulo entendeu? Porque ele é o escolhido? Ou não? O que vocês acham? Continuando. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Beleza. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco. Ó Deus, usando as pessoas. Certo? Porque o resplendor da luz me deixava cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, o Deus dos nossos Olha aqui! O Deus dos nossos antepassados o escolheu
para conhecer a sua vontade. Ver o justo, quem é o justo? Jesus. Ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Olha isso. Eu vou ler novamente. Lembra que eu fiz a pergunta para você? Por que que a luz brilhou para todos, mas eles não enxergaram a luz? Por que que eles não entenderam as palavras de Jesus e Paulo entendeu? Por quê? O Deus dos nossos antepassados. Quem é o Deus dos dos nossos antepassados? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel. O Todo-Poderoso o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. Olha, eu vou repetir novamente, tá? Eu vou repetir novamente. Você será testemunha de como ele salva. Você será testemunha a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Certo? Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, Jesus, depressa, saia de Jerusalém imediatamente. Saia, Paulo, daí, pois não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. Porque foi o próprio Jesus que falou: você será, olha aqui, ó, você será testemunha de como é a salvação. Entende? Só que dele falou depois: saia daí, porque você vai falar tudo o que aconteceu e eles não vão acreditar em você. Pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. É uma questão de aceitação. Certo? Eu respondi: Senhor, Paulo falou para Jesus: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. O que que Paulo estava querendo dizer? Não, Jesus, eles vão acreditar porque eles foram testemunhas. Eles foram testemunhas. Eles viram o quão mal eu era. Eles viram que eu perseguia. Eles viram que eu fazia várias coisas. Deixa eu falar, Jesus, que eles vão acreditar. É mais ou menos isso que Paulo estava querendo dizer. Tudo bem. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, que ele participou da morte de Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Entendeu? Então, tipo, ele tá falando: não, eles vão ouvir, eles viram tudo. Jesus, eles vão entender. Eles vão me entender. Eles vão aceitar o que eu vou dizer porque eles viram tudo. Mas Jesus já tinha avisado pra você: melhor você sair daí, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Mas tudo bem. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Beleza, então vamos lá. Vamos recapitular aqui. Tudo bem. Ele pegou e falou isso para Jesus, certo? Jesus mais ou menos dizendo, mais ou menos querendo dizer assim: tudo bem, vai lá. Ele foi à multidão, certo? Ele foi à multidão e falou tudo como foi a salvação dele, a respeito, ele deu testemunho da salvação dele, certo? Quando chegou no momento que ele falou que Deus escolheu ele, aí o povo começou a ficar esquisito com ele. Entendeu? Ó, a multidão ouvia. Então ele começou a falar o testemunho dele para a multidão. Ó, então aconteceu isso, eu estava em Damasco e tudo mais, encontrei com Jesus. Até aí o pessoal estava ouvindo, a multidão ouvia. Certo? Até que ele disse isso. Isso o que ele disse? Ele disse isso daqui, ó. Que o Deus dos nossos antepassados me escolheu. Quando ele falou me escolheu, então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. As pessoas não aceitam que Deus escolhe pessoas para a salvação. Que todas as pessoas estão corrompidas, a natureza do ser humano é corrompida, ele é inclinado para o mal. E na antiga lei, não tem boi. Se você pecou uma vez, você merece
o castigo do Todo-Poderoso e o banimento da face dele para todo sempre, tá? Eu vou estar deixando algum versículo aqui dizendo que quando você erra uma vez na antiga lei, você é culpado de todas, entendeu? O ser humano ele é totalmente depravado. A lei condena, a lei de Moisés condena o ser humano no primeiro ato de pecado dele, entendeu? Mas as pessoas não aceitam. Então Deus vai lá e escolhe essa pessoa e ele faz toda a obra da salvação nessa pessoa. Mas o mundo ele não aceita isso, tá? A mesma coisa aqui, quando ele disse isso, eles até ali estavam aprovando, a multidão ouvia, então a multidão estava toda ali, realmente eu vi ele descendo, caçando todo mundo, tal, é exatamente o que ele estava falando. Quando ele falou que Jesus, que o Todo-Poderoso escolheu ele, aí o bagulho ficou louco, tá? Falaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Beleza. O comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Eu pulei aqui alguns versículos, mas o que acontece? Ele começou a ser espancado, tá? Olha isso, olha o nível. Ele começou a ser espancado e tudo mais, e aí veio o comandante, viu tudo aquilo e resgatou ele, certo? E levou ele para fortaleza. Entendeu? A fim de ser interrogado, tá? Para saber o que aconteceu, por que a multidão tava batendo nele, certo? Exatamente, ó, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele, certo? Continuando. Agora, ó, Atos dos Apóstolos 26 é outro ângulo, tá? Ó, 26 com esses versículos, tá? Vamos lá. Novamente, todos caímos por terra. Então ouviram uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Certo? Resistir o arguilhão só lhe trará dor. O que será que Jesus quis dizer? Aqui é mais uma revelação de um outro ângulo. Resistir o arguilhão só lhe trará dor. O que Jesus quis dizer com isso? Eu te faço essa pergunta para você mesmo pensar, eu não vou responder. Certo? Continuando. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios. Como assim eu o livrarei? Eu vou tirar você do que você está fazendo. Você está perseguindo, você está cego, o seu coração é duro, o seu coração é rebelde. Mas eu vou tirar você dessa prisão. Eu vou fazer, eu vou te tirar, eu vou te livrar. É eu que estou fazendo. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios. Entendeu por quê? Porque o próprio povo ia perseguir ele. Como você mesmo viu nos capítulos acima, falando de outras formas, de outros ângulos pra gente, tá? Então ele mesmo falou, eu vou te livrar, não esquente a cabeça. O seu próprio povo, a partir de hoje, o seu próprio povo vai te perseguir, mas eu vou te livrar. Entendeu? Aos quais eu o envio. Preste muito bem atenção. Eu o livrarei. Os quais eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los. Por quê? Porque o ser humano é cego. O ser humano ele tem o coração corrompido, coração pecaminoso, coração de pedra. Ele tem que voltar, ele tem que nascer de novo, ele tem que ser um coração de carne. Ele tem que ter um coração de carne. Mas quem só faz isso é só o Todo-Poderoso, ok? Mas ele falou, eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz. E do poder de Satanás para o Todo-Poderoso. Então, ou seja, ele envia para abrir os olhos, porque as pessoas nascem cegas, e para convertê-los. Mas por que convertê-los? Porque eles estão em poder de Satanás. Só que
abrindo os olhos, convertê-los, eles serão convertidos para Deus. Entendeu? A fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Tá entendendo? Vamos lá. Vamos lá, Gálatas agora. Nossa, tá meio difícil aqui. Gálatas. Vocês, ó, capítulo 1, tá? E esses versículos aqui. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Isso aqui é Paulo falando, tá? Vocês viram como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, como assim no judaísmo? Na antiga lei, tá? Nos mandamentos que Moisés deixou, as 613 leis, no judaísmo. Eu superava a maioria dos judeus da minha cidade, ou da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Quais são as tradições? As festas que Deus pedia, a festa da lua nova, a Páscoa, o sacrifício que a antiga aliança pedia, né, as ofertas e tudo mais. Então ele está falando aqui, ó, eu era extremamente zeloso nas tradições, nas festas das barracas que Deus pedia também e tudo mais. Então ele falava, eu era zeloso. Mas Deus me separou, preste muito bem atenção. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou. Então, ou seja, Deus já tinha separado ele desde o ventre materno. Já tinha escolhido ele, mas ele nasceu e viveu em perversidade, como você bem sabe. Só que o Todo-Poderoso chamou por sua graça e misericórdia. Quando ele chamou? Quando lhe agradou. É quando Deus quer. A pessoa vive em pecado. Se ela realmente é a escolhida do Todo-Poderoso, desde o ventre materno, antes da fundação do mundo, Deus vai chamar ela para tirar as escamas dos olhos e realmente nascer de novo no momento que Deus quer, no momento que ele bem entende. Ok? O que Saulo está querendo dizer aqui pra gente? Que Deus escolhe antes da fundação do mundo, permite com que o ser humano ande cego até o momento que ele quer. Deus chama no momento que lhe agrada. Mas isso é porque Paulo fez alguma coisa? Não, é pela sua graça e misericórdia. Paulo não tinha feito nada, muito pelo contrário, tá? Aí ele falou, ó, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Olha aí. Olha a revelação de como funciona a salvação do ser humano, tá? Continuando, Efésios 1:11. Paulo dizendo: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Isso é o testemunho de salvação, de como o Todo-Poderoso salva pessoas. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu só vou pedir para você analisar duas coisas, tá? Jesus falou aqui para Saulo, né? Sou Jesus, a quem você está me perseguindo. Eu o livrarei do seu próprio povo, certo? Ó, eu o livrarei do seu próprio povo, os quais o envio, certo? Ele enviou Saulo. Ele não perguntou nada para Saulo, se Saulo queria, se Saulo não queria, tá? Aí ele envia para abrir os olhos, certo? E convertê-los. Então, ou seja, se ele está enviando para abrir os olhos e convertê-los, é porque os olhos das pessoas estão fechados. Correto? E sair do poder de Satanás para Deus. Correto? Tudo bem. Preste muito bem atenção.
Essas pessoas estão no poder de Satanás porque os olhos delas estão fechados. Beleza? Ok. Lucas. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Por que que os olhos deles foram impedidos? Essa é a grande pergunta. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão. O pão significa o corpo de Jesus, o sacrifício, tá? Deu graças, partindo e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eles só conseguiram realmente, de fato, abrir os olhos depois que comeram o pão. Antes de comer o pão, eles não conseguiam, os olhos deles não conseguiam reconhecer Jesus. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecido por eles quando partiam o pão. Deixo essa reflexão com você, ok? É isso, espero em um próximo vídeo. Até lá.